Então, sejam todos bem-vindos nessa série Reforma de Saúde e nós vamos falar hoje sobre as sobremesas. E quem está conosco para trazer essa mensagem muito interessante é o irmão Elias Santiago, tá sempre, irmão Elias também é terapeuta e nos auxilia aqui no trabalho do canal. Irmão Elias, bom dia ou boa noite. Boa noite, irmão Elias. Boa noite, irmã Alexandra. Boa noite a todos os nossos irmãos, né? Graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Para eu, novamente, é uma grande satisfação de estar aqui com os meus irmãos e poder compartilhar mais um pouquinho, né, do pão da vida conosco. Este assunto, irmãos, que nós vamos abordar aqui hoje, ele é de extrema importância também para nós, como todos os outros temas que já temos falado. Mas antes de começar, eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse texto aqui para nós está sendo muito importante, né? Porque ele tem que ser realmente aprendido e colocado em prática. Que diz assim, portanto, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é muito bom quando nós entendemos isso aqui e quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E ao colocarmos algo nele, nós precisamos de entender ou nós estamos glorificando a Deus, ou nós estamos entristecendo a Deus e o Espírito Santo que mora dentro de nós também, que é o templo dele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sobremesas. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui faz uso de sobremesa? E o que é sobremesa? Alguém quer responder? Se faz, se não faz? Para mim, eu não faço uso de castanha, coco, amendoins. Eu como assim, depois do almoço, 2 horas. Sim, isso. Às vezes um suco de limão azedo, um suco de tamarina, um suco de umbu azedo, sem açúcar. Então, eu poderia dizer que a irmã, ela auxilia a sua digestão, né, com sucos digestivos, né, para ajudar e auxiliar a sua digestão. Muito bem. Sobremesa, irmãos, nós não temos o hábito, nós como povo de Deus, nós não temos o hábito de fazer sobremesa. Nós não temos o hábito de imitar o mundo, porque a sobremesa nada mais é do que um excesso para sobrecarregar o organismo. De forma que se você coloca na mesa, ou seja, sobremesa, então primeiro você coloca os alimentos principais que são considerados como o de jejum, almoço ou jantar, você coloca. Logo após você ingerir esta refeição, você vai comer algo de doce para poder fazer a quebra daquele alimento de sal que você comeu. Então, isso, ao longo dos anos, foram passando para a sociedade, ou seja, para as gerações, e elas têm isso algo como normal hoje. E não é normal, tá? Então, o conselho sobre regime alimentar, no capítulo 19, os irmãos dão uma atenção para esse capítulo, porque nós vamos falar aqui um pouquinho, não todo ele, mas os irmãos vão dar atenção, porque lá fala muita coisa, explica muita coisa, é claro, tem outras coisas que é bem maçante, repete bastante, tá? Então nós vamos ver aqui que nós não devemos ser dominados para pôr na boca alimentos que produzem uma condição mórbida, por mais que deles gostemos. Por quê? Porque somos propriedade de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que saber o que eu coloco dentro do meu corpo. Tendes uma coroa a conquistar, ou seja, todos nós como filhos de Deus temos uma coroa a conquistar, um céu a ganhar e um inferno a evitar. Irmãos, isso é solene. Isso é sério. Então o alimento, ele, ao ser colocado dentro do meu organismo, ele vai estar dizendo para mim, ou sentenciando, cada dia
se eu vou estar salvo ou se eu vou estar perdido. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto: quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos? E desviar-vos-eis dela, então, dizendo: eu gosto disto, ou eu gosto daquilo. Deus concita cada um de vós, ou de nós, a começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor para elevar, enobrecer e santificar toda a alma e corpo e espírito, a fim de sermos cobreiros de Deus. Então Deus nos pede, Deus requer de cada um de nós que entendamos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que ele precisa ser cuidado de tal forma a ser apresentado diante dele imaculados, saudáveis. Precisamos nos apresentar diante de Deus isto. Então aí fala assim, olha, para aqueles que têm o hábito de comer algo depois que você terminou de alimentar, especialmente doces, porque não se deve fazer isso, não se deve misturar sal com doce, não se pode, não se deve. E eu vou explicar um pouquinho da digestão, ou seja, o mecanismo da digestão para os irmãos entenderem por que o doce, ele faz tanto mal, especialmente o açúcar. Aqui vai falar. Mas depois eu gostaria de mostrar para os irmãos, dentro da fisiologia, o que acontece no nosso organismo quando você ingere açúcar, quando você ingere um doce feito com açúcar branco. Aí diz, deixai em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Então, por que ela fala isso? Porque quando a pessoa come ou faz o uso desses doces, a mente dela sobrecarrega, a mente dela fica pesada. O organismo, ele precisa de uma quantidade maior de sangue fluindo para a região gástrica para poder fazer um trabalho. Mas com isso, esses alimentos que normalmente provocou uma fermentação altíssima no trato gastrointestinal, vai ser também transmitido para a corrente sanguínea. E desta feita, acidificando o pH do sangue, faz com que a mente, que precisa receber, porque o alimento principal da mente é o glicogênio, é um dos alimentos principais, apesar que o cérebro nosso, ele gosta muito de gordura. Por isso que nós temos um paladar muito apetitoso para comer alimentos gordurosos. Porque o nosso cérebro, ele é gordo. Porque ele precisa dessa gordura para transformar em energia. Glicose mais oxigênio. Quando essas moléculas se juntam, ela vai ser levada para os neurotransmissores no nosso cérebro. Então vai dar muita energia, muita vitalidade, mas só que o açúcar, quando entra na corrente sanguínea, ela acidifica o pH. Quando ela acidifica o pH sanguíneo, ela vai provocar aqui um processo chamado de oxidação. Essa oxidação, irmãos, ela é capaz, ela tem potencial degradador de células. Então, ela mata neurônios, quanto mata células também. E quanto mais oxidado tiver, mais envelhecido seremos. Então, o açúcar é um dos pseudo-alimentos que não é considerado como um alimento. Ele, ao ser colocado no organismo, faz a pessoa envelhecer com muito maior rapidez. A serva do Senhor, ela escrevendo neste capítulo aqui, ela diz assim, olha, sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isto sobrecarrega o organismo
irrita os órgãos digestivos, afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. E, segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Então, ela faz um comparativo, irmãos. E isso aqui é muito sério, porque nós somos um povo vegetariano. E desde que nós, ou seja, que veio escrito, ou seja, para que nós não alimentássemos de carne, a partir de 1876, a serva do Senhor recebeu essa luz sobre o alimento cárneo. E ela pede que nós façamos o quê? Um jejum, e esse jejum, nesse período da expiação, nós tiramos a carne da nossa alimentação. Então, nós não alimentamos dela. É por isso que nós, como povo de Deus, não comemos a carne, porque vivemos no período da expiação. Só que Satanás, ele é muito astuto. Então, a partir de 1930, ele colocou açúcar na mente, ou seja, na mesa dos nobres. Quem alimentava antigamente de açúcar, se vocês entrar no Google e pesquisar sobre a história do açúcar, os irmãos vão ver que quem alimentava de açúcar antes eram os nobres, era a realeza. Só que depois que eles descobriram que o açúcar, ele ajudava a dar energia para os escravos. Então, quando eles viram que o açúcar também substituía alguns alimentos ali, ou entre aspas, para dar energia, eles lançaram para toda a população, e aí acabou que se tornou muito popular o açúcar. E com isso veio trazer várias doenças, várias enfermidades. Neste capítulo, a serva do Senhor fala de um senhor alto, de 1,80 metros, e diz que ele era formoso, e ele adoeceu. E ela perguntou a ele por que ele adoeceu. E ele disse que ele parou de comer carne, mas trocou a carne pelo açúcar. E que viu que o açúcar era um substituinte que dava para ele muita energia e muita força. Só que acabou adoecendo. E ela então aconselha ele a parar de comer o açúcar e fazer uma reforma na sua vida. E ele assim, então ele começa essa reforma, começa a recuperar, e quando ele recupera, aí ele vai lá de novo e come açúcar. Aí ele entrou novamente em estado de morbidade, ou seja, de doença, decadência, e acabou falecendo por causa disso. Então, irmãos, aqui ela vai chamar a nossa atenção para o uso do açúcar e também do leite, essa mistura, essa junção que muitos dos nossos irmãos ainda fazem e que embota a mente. E Satanás, sabedor disso, ou seja, nós somos um povo vegetariano, um povo que não alimenta de carne, e muitos já estão deixando os derivados, que é leite, ovos, mas ainda continua na prática do açúcar. O açúcar branco, ele envenena o sistema circulatório. E aí, embota a mente, você perde a percepção, ou seja, você não entende muito bem a mensagem que é vinda do Espírito Santo, a vinda do céu, porque nós não comemos carne, mas comemos alimentos que têm leite, açúcar e ovos. Então, ela vai falar aqui do bolo, ela vai falar dos pudins, ela vai falar dos quindins, ela vai falar dos doces com açúcar branco, ela fala aqui nesse capítulo. E ela aconselha, meus irmãos, ela fala, meus irmãos, aconselho, não comais. E ela vê em várias partes, ela diz a mesma coisa. Aí ela fala assim, ainda mais. Esta mudança, ou seja, segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Essas mudanças devem ser feitas com prudência e o assunto deve ser tratado de maneira calculada e não desgostar e suscitar preconceito às pessoas a quem queremos ensinar e ajudar. Muitas vezes, quando nós vamos dar uma palestra na igreja e que nós usamos esse termo, que a carne
menos prejudicial do que o açúcar com leite. Aí as pessoas, os irmãos falam assim, tá vendo? É melhor comer carne do que ficar aí comendo essas coisas. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter. Porque ambos fazem mal. E especialmente a carne de animais mortos, cadáveres. Tem estudos, capítulos completos neste livro que vai falar sobre a carne, que não pode. Mas ela faz um comparativo do malefício que faz no organismo. Entrando na corrente circulatória, ou seja, no sangue, ela vai embotar as percepções da mente, que aqui é onde Deus trabalha conosco. É o único lugar onde o Espírito Santo mora na nossa mente, no nosso cérebro. Aí ele conseguindo embotar essa parte onde o Espírito Santo fala conosco, ele ganha terreno. O inimigo de Deus ganha terreno. Aí diz aqui, tem-me sido comunicada luz quanto aos alimentos providos em nossas reuniões campais. São por vezes trazidos ao acampamento artigos que não se harmonizam com os princípios da forma de saúde. Então os irmãos vão ler aí depois, tá? Vai falar quais são esses artigos também, dentre eles balas, doces. Ela fala sobre o queijo também ali. Só que, irmãos, nós precisamos entender que tipo de queijo era esse aqui usado muito naquela época, que são aqueles queijos bolorados, aqueles queijos que criam fungos, né? E que muitos ainda hoje usam quando vai beber vinhos ou bebidas alcoólicas, bebidas adocicadas. Então eles fazem isso aí como iguarias e ali quer estar nas festas e coloca aquilo ali, tá? Não se deve. O queijo que nós ainda podemos comer, para quem come, é o queijo fresco. Esse queijo não traz prejuízo para a microbiota do intestino. Já o queijo mussarela, o queijo, esses queijos, parmesão, queijo gorgonzola, esses queijos, irmão, todos eles são altamente prejudiciais para os microvírus ou pilos vilosos do intestino, que são receptores que vai mandar ou abrir canais para o sistema circulatório. Não devem ser comidos. E nosso povo ainda ama muito queijo, tá? Pizzas, os nossos jovens amam muita pizza com queijo, porque afinal de contas nós somos vegetarianos, ou ovo-lacto vegetariano, e a gente ainda come esses produtos, mas come em excesso. Isso faz mal. Se havemos de andar na luz a nós dada por Deus, precisamos educar nosso povo, tanto velhos como novos, a dispensar aquelas comidas que são ingeridas apenas por condescendência com apetite. Ou seja, muitas vezes você não gosta, mas você chega numa casa onde a mesa está sobreposta, aí tem vários, você quer comer de tudo. Não, irmãos, nós precisamos ter disciplina. Não é porque está na mesa que você vai precisar de comer de tudo. Então você pode escolher, você tem o privilégio, nós temos, irmão, como povo de Deus, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. A serva do Senhor deixou registrado para nós tudo, para nós termos uma excelente saúde. Nós muitas vezes não temos, porque o nosso povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então precisa ter esse conhecimento. Nossos filhos devem ser ensinados a renunciarem às coisas desnecessárias, como doces, chicletes, sorvetes e outras guloseimas, para que possam pôr o dinheiro que eles iriam comprar essas guloseimas, ser poupadas para a causa de Deus. Leva como oferta ali para a causa de Deus, para o templo de Deus, e Deus vai abençoar. Aí que diz que não poucos entre os nossos necessitam instrução acerca dos princípios da reforma de saúde. Há várias preparações inventadas por fabricantes de alimentos saudáveis e recomendadas como perfeitamente inofensivas. Tenho, porém, testemunho diverso a apresentar a esse respeito. Ela diz, elas não são verdadeiramente saudáveis, ou seja, esses alimentos muito preparados não são verdadeiramente saudáveis, e seu uso não deve ser estimulado. Precisamos apegar-nos mais estritamente a um regime simples: frutas, nozes, cereais e verduras.
Irmãos, isso aqui faz parte do nosso cardápio que estamos neste mês, nesses 40 dias de jejum, fazendo. E louva a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão praticando esse cardápio, porque você está sendo treinado para outros dias de jejum e o tempo que está à nossa frente para enfrentarmos. Porque para as pessoas, para os irmãos que não têm o hábito de colocar uma faca no pescoço, não comer demais, ou que come o que vê e come também fora de hora. Irmãos, esses nossos irmãos, eu espero que não seja com você. Esses irmãos vão sofrer muito no tempo de angústia. Porque o pão nosso vai ser dado, a água também. Mas não é você estar ali 3 dias, 2 dias, 3 dias com fome e você vai, estou morrendo. E aí o anjo vem e traz para você. Não. Você vai ser treinado para você realmente fazer o que é correto. Seu organismo vai passar por uma fase de treinamento, aí o anjo vai trazer para nós comermos. Para quem não tem esse hábito, vai ser muito doloroso. Vai chorar muito na presença de Deus. Diz que não sejam trazidos para o nosso acampamento comidas e artigos de confeitarias em contradição com a luz comunicada ao nosso povo quanto à reforma de saúde. Não expliquemos paliativamente a tentação de condescender com o apetite. Então, nós não podemos explicar de forma assim, se puder, come. Se não puder também, tá bom, tá tudo bem. Não, sejam sim, sim, não, não. O que procede disso vem do maligno. Diz que toda tentação dessa espécie, com a condescendência egoísta, deve ser firmemente resistida. Não nos persuadamos a nós mesmos a fazer o que é sem proveito para o indivíduo, sob pretexto de advir daí um bem. Aprendamos individualmente o que significa renunciar e ainda ser saudáveis e ativos missionários. Manuscrito escrito em 1908. Tá? Tudo é simples, todavia saudável, porque não é reunido ao acaso. Não temos açúcar em nossa mesa, diz a serva do Senhor. Ela diz, nossa compota, em que confiamos, são maçãs assadas ou estufadas, adoçadas segundo a exigência, antes de ser imposta à mesa. Hoje nós podemos fazer um assado de maçã, por exemplo. Você pode colocar mel, que é muito saudável, ou açúcar mascavo, que é saudável porque contém os minerais. O açúcar mascavo, quanto mais escuro, irmãos, contém zinco, lítio, cromo e selênio. O zinco é um dos minerais essenciais para o cérebro. É o que faz com que a pessoa tenha um raciocínio mais rápido. O lítio, ele não deixa a pessoa entrar em depressão. Não deixa a pessoa ter ausência de sono. O sono, quando ele vai embora, está faltando minerais no cérebro. Então, nesse tipo de açúcar, quando você leva para fazer um assado, ou seja, compota de maçã, ou um assado de maçã, você tanto vai estar alimentando quanto tratando a saúde. Por exemplo, a maçã assada com mel é excelente para os brônquios, região brônquio, para a pessoa que tem asma, para uma pessoa que tem problema respiratório, dificuldade na respiração, ou ronca também, porque já é uma disfunção da úvula com a glote e a epiglote, que são, a gente chama de vigias para não deixar deglutir ou entrar para o lugar errado a alimentação e nem deixar também o ar entrar para o esôfago, ou seja, esôfago e traqueia, elas são fechadas pela glote e epiglote. Quando uma abre, a outra fecha. Então, isso aqui tem que estar sendo coordenada pelo sistema nervoso corretamente, que impede você de roncar durante a noite. Essa simples refeição que você vai fazer da maçã com mel já ajuda no seu sistema respiratório. Temos usado sempre um pouco de leite e algum açúcar
ela diz, a serva do Senhor, isso aqui no livro Conselho sobre Regime Alimentar, diz que ela tem usado sempre um pouco de leite com algum açúcar. Isso nunca reprovamos, seja em nossos escritos, seja em nossa pregação. Cremos que o gado, ela falando, se tornará tão doente que essas coisas ainda virão a ser rejeitadas. Mas o tempo ainda não chegou para abolirmos inteiramente açúcar e leite de nossa mesa. Ela disse aqui, irmãos, em 1874, ela diz isso aqui. Agora, ela diz na outra parte, que essa aqui já é de 1870, tá? Essa aqui é 1870. Outra é 1868. Agora, quanto ao leite e açúcar, sei de pessoas, ela falando, que ficaram atemorizadas com a reforma de saúde e disseram que não queria ter nada a ver com ela. E por causa de falar contra o abundante uso dessas coisas. As mudanças devem ser feitas com grande cuidado para todos aqueles que querem deixar. Então vai tirando aos poucos, vai substituindo, para não dar mau exemplo para aqueles que comem e depois pode sorrir de você e dizer, ou caçoar, como muitos chamam, e dizer de você, não é você que prega muito a reforma de saúde e, no entanto, está doente? Então, isso nós devemos ter um máximo de cuidado. As mudanças, elas devem ser feitas e devemos proceder cautelosamente e sabiamente. Devemos seguir uma orientação que se recomende por si mesma aos homens e mulheres inteligentes da terra. Grandes quantidades de leite e açúcar ingeridos juntos são prejudiciais, comunicam impureza ao organismo. Os animais que se obtêm o leite nem sempre são sadios. Elas dizem assim, olha, por estar doentes, uma vaca pode estar aparentemente boa de manhã e morrer antes da noite. Ou seja, então ela já estava enferma pela manhã e seu leite estava contaminado. E vós não sabeis. A criação está enferma, as carnes estão infeccionadas. Pudéssemos nós saber que os animais estavam em perfeita saúde? Ela diz, e eu recomendaria que o povo comesse carne, de preferência, a grandes quantidades de leite com açúcar. Ou seja, fazendo um comparativo. Ela não causaria o mal que o leite com açúcar ocasiona. O açúcar abarrota o organismo, entrava o trabalho da máquina viva. Irmãos, deixa eu explicar um negócio para os irmãos aqui, rapidinho. O açúcar, quando ele entra no organismo, ele acidifica no pH sanguíneo, é liberado cálcio e fósforo para fazer um equilíbrio chamado homeostase. Esse equilíbrio que se deve fazer, quem vai fazer esse equilíbrio para deixar o pH num quantitativo de 7,4, que é o ideal para o pH sanguíneo, para que as células não se tornem cancerosas, ou seja, não estejam morrendo também pelo processo de acidose, aí ele libera o cálcio e o fósforo. E de onde que tira? Dos nossos ossos ou dos nossos dentes. Só que quando libera o cálcio e o fósforo, quem faz o equilíbrio é o fósforo. Só que o cálcio fica livre no sistema circulatório. E ele precisa ser o quê? Filtrado. E para onde é que vai? Para o sistema renal. Já ouviu falar que tem pessoas que elas são pedreiras? Que elas vivem produzindo pedras nos rins, cálculos renais, ou oxalato de cálcio, que é diferente de cálculo renal? Então aí ela começa a ter uma liberação tão alta de cálcio que pode levar a uma inflamação dos ossos, tais como osteopenia, e que, não tendo um tratamento adequado, leva a uma osteoporose. Por quê? Por causa do açúcar. Acidificou o pH, ela precisa ser regulada ou equilibrada, e nesse sentido precisa liberar cálcio e fósforo. O fósforo faz o equilíbrio do pH, mesmo assim a pessoa insiste em colocar mais açúcar, vai fazer esse mesmo processo até inflamar totalmente os ossos. E vai para os rins. E aí, meu amigo, minha irmã, pode acontecer que a pessoa tenha ali problemas sérios nos rins. Pode sofrer de parada renal por causa disso. Então, para aqueles que acham que o açúcar não faz mal,
E a serva do Senhor, ela não usou esses termos que eu estou colocando para os irmãos, ela não detalhou isto, porque para o momento que ela escreveu, foi suficiente mostrando para nós o tanto que era mal comer açúcar. E quando se coloca, faz essa mistura do açúcar com leite, irmão, ocasiona uma fermentação tão alta no sistema, principalmente o intestino, pesa para o fígado, porque o fígado precisa produzir bilirrubina para poder fazer emulsificação de gordura. A bilirrubina, ela também não deixa com que o pH do estômago passe para o intestino delgado e aí depois vai para o sistema circulatório. A bilirrubina não deixa fazer uma fermentação ou aumentar as bactérias ruins no organismo, porque nós temos bilhões de bactérias no intestino que vão fazer o processo de degradação ou síntese do bolo alimentar que nós ingerimos. Mas aí, para essas bactérias não se tornarem ruins, tem essas substâncias. O pâncreas libera o suco pancreático, o fígado libera bilirrubina e outras substâncias também. E aí, irmãos, quando nós tomamos o leite com açúcar, ocasiona uma fermentação tão grande que as células que são boas, elas se tornam células malévolas, ou células ruins, ou bactérias ruins. Essas bactérias ruins, irmãos, pode ocasionar putrefação rápida no intestino, e a pessoa começa a soltar gases fétidos. E o intestino pode desenvolver várias doenças, inclusive, síndrome do intestino irritável é uma delas, é um dos que pode provocar isso. Sem falar no glúten e outras substâncias que contém, tá, pode provocar isso. Pode provocar diverticulite, que leva a uma diverticulose, que é a inflamação dos divertículos dentro do intestino. Pode formar, irmãos, a gente chama pequenos bolos fecais, de forma que forma câncer intestinal. Então, o leite, açúcar e ovos junto, é essa mistura que pode ocasionar, ou seja, deteriorar um organismo. Aquele que está saudável, muito bom, do nada fica doente. Tá? Muitas são as mesas em que, havendo o estômago recebido tudo quanto ele requer para levar avante seu trabalho de nutrir apropriadamente o organismo, vem outra série, consistindo em tortas, pudins e caldas grandemente condimentadas. Muitos, se bem que sejam que já tenham comido bastante, ultrapassarão os limites e comerão a tentadora sobremesa que, entretanto, está longe de se demonstrar um bem para eles. Se os extraordinários oferecidos para a sobremesa fossem totalmente dispensados, seria um benefício. Então, não se deve comer nada de doce após a refeição. Não se deve. Isso aqui está falando do almoço, irmãos, que tem o hábito de comer comida de sal. Tem muitos hoje que estão mudando o cardápio, muitos nutricionistas hoje mudando os cardápios dos irmãos e também das pessoas. Elas estão colocando hoje, por exemplo, vou comer o meu de jejum, vou comer um suco de frutas com uma tapioca com ovo. Nunca se deve fazer isso, irmãos. Não se pode. Mas o ovo, eu coloquei uma pitada de sal. Mas o sal ali, irmãos, a tapioca, normalmente se faz com pitadas de sal. E aí você vai causar uma fermentação no seu organismo. Ou você come de manhã só doces, frutas, ou você come só ali um cuscuz, tá? Algo de sal, mas de sal que é algo mais leve. Tá? Um cuscuz, por exemplo, você pode comer um pouquinho de sal, ou cuscuz sem sal, com frutas. Mas você não deve comer sal junto com a mesma refeição de doce. Isso aí fica bem claro para os irmãos que causa fermentação extraordinária. Tá? Aí diz assim que os pudins, as tortas, os bolos, ela é moda. Porque é moda em harmonia com o apetite mórbido. O bolo substancioso, tortas, pudins e tudo quanto é nocivo é aglomerado no estômago. A mesa deve estar carregada de variedade, do contrário,
Ou seja, para essas pessoas que comem isto, a mesa tem que estar cheia. Porque diz que, do contrário, o apetite corrompido não se satisfaz. Para ele não está legal. Aí diz assim, olha, pela manhã, esses escravos do apetite estão muitas vezes com mau hálito e têm a língua saborosa. Vocês sabiam que a língua nossa, ela demonstra como está o nosso sistema imunológico? Como está o nosso sistema imunológico? A nossa língua mostra. Quando ela amanhece muito saburrada, acredite, no seu intestino não houve uma boa digestão, não houve uma boa assimilação, seu sistema imunológico está deficitário, ou seja, ela baixou. E a pessoa pode adoecer em qualquer momento, pode receber invasores, tanto de vírus, quanto de bactérias, ou quanto de fungos, que são nocivos ou patogênicos à saúde. Então, essas pessoas que apresentam isso não gozam de saúde e cogitam por que sofrem dores. Dói-lhes a cabeça, sofrem de vários males, as articulações ficam todas doloridas e o sono não é restaurador, não é recuperador. A pessoa acorda como se não tivesse dormido. Acorda com muitas dores no organismo, porque o seu organismo ficou ácido. A acidez, porque você comeu errado. A família humana tem condescendido com o crescente desejo de comidas requintadas, ou seja, bem feitas, né? No sentido assim de você não dá por satisfeito de pegar e comer uma maçã, mas você precisa pegar e fazer um suco de maçã, ou fazer uma torta de maçã, ou fazer qualquer coisa daquilo, requintar, ou seja, refazer e deixá-la bem linda. Tortas de maçã, um exemplo, né? Não que seja errado comer a torta de maçã aqui, mas você vai pegar aí, do jeito que é natural, você não gosta daquele jeito que é natural, você gosta de mexer nela, você precisa fazer qualquer coisa. Isso são requinte, você vai requintar ela, vai preparar da forma que você gosta. Até que se tornou moda acumular todas as iguarias possíveis no estômago, especialmente nas festas, irmãos, condescendem-se quase sem restrições com o apetite. Tomam-se parte em almoços requintados, jantares tardios, os quais consistem em, aí ela usa aqui para as pessoas, né, do mundo lá, carnes altamente condimentadas com molho fortes, bem como bolos, confeitados, tortas, sorvetes, etc. Para nosso povo, quando vai comer muito à noite, aí quer comer glúten assado, quer comer, ou seja, tomar cerveja sem álcool, comer glúten assado e comer outras coisas, outras iguarias, imitando o mundo. Não podemos fazer isso em nome de Jesus. Não faça, irmãos. Mas o glúten assado é bom? Não é bom? A gente não come carne? Irmãos, é tão prejudicial para o organismo quanto a carne. O glúten assado, principalmente em brasa. Não sei se os irmãos já ouviram falar em acroleína, ou uma substância que é altamente cancerígena e que ela fica na fumaça. Há alimentos defumados. Aquela fumaça, tá? Ele é altamente cancerosa. Ela acidifica o pH sanguíneo. Irmãos, eu estou falando isso porque tem muitos irmãos que fazem, muitos irmãos não gostam que eu falo. Mas não sou eu que falo. Está escrito nos livros da serva do Senhor, deixando para nós não adoecermos. Então, nós precisamos ter o cuidado de comermos saudavelmente. Toma-se parte em almoços requintados, jantares tardios, irmãos, jantar tardio. Não podemos comer tarde da noite. Não podemos, não devemos, porque é moda. Então, muitos que são pobres e dependem do trabalho de cada dia, se dão a despesa de preparar para as visitas diversas especiarias, bolos confeitados, conservas, tortas, uma variedade de comidas da moda, aos quais só prejudicam aos que dela participam, quando, ao mesmo tempo, necessitam dessas importâncias. Ou seja, vai lá e gasta, sendo que poderia pegar o dinheiro dele e usar para outras coisas. Tá? Então, não faz parte do regime saudável nutritivo. Ou seja, tem várias coisas que não faz parte do regime saudável, que é bolos, doces, pudins e cremes com açúcar. Causarão perturbações nos órgãos digestivos. E por que trataremos os que rodeiam a mesa pondo diante deles tais artigos? Nós não podemos fazer isso. Alimentos cárneos,
bolos, tortas requintadas, preparados com especiarias de qualquer espécie, não são o regime mais nutritivos e saudáveis. Então, nós precisamos aprender a comer alimentos simples. Nós já falamos aqui, nozes, cereais, legumes, hortaliças, os tubérculos. Muitos não gostam de tubérculos, mas devemos comer os tubérculos. Tudo o mais natural possível. Esforcem-se diligentemente os que advogam a reforma de saúde a fazerem dela tudo quanto professam que ela é. Rejeitem qualquer coisa que seja nocível à saúde. Usem comidas simples e saudáveis. As frutas são excelentes e poupam muito trabalho da nossa irmã que cozinha. Rejeitem as pastelarias requintadas, como os bolos, sobremesas e outros pratos preparados para tentarem o apetite. Comam menos qualidade de alimentos em uma refeição e com ação de graça. Comermos no simples e dando louvor a Deus, porque estamos comendo 1, 2 variedades de alimentos ali numa refeição. Ela diz 2, o máximo 3. Então nós precisamos aprender isso, viver o mais simples possível. Aí ela fala, estamos quase finalizando, tá? Quisera que fôssemos todos adeptos da reforma de saúde. Oponho-me ao uso de pastelarias. Essas misturas são prejudiciais. Ninguém pode ter bons órgãos digestivos e um cérebro claro comendo largamente bolachas. Nós não podemos, não precisamos comer isso, irmãos. Doces, bolos, ela fala que bolos de nata, e toda espécie de tortas, e partilhando de grande variedade de comida na mesma refeição. Quando assim fazemos, e depois nos resfriamos todo o organismo, fica tão obstruído e enfraquecido que não tem poder de resistência, nenhuma força para combater a doença. Aí ela diz, eu preferiria um regime cárneo aos bolos e às pastelarias doces tão geralmente usados. Não podemos, irmãos, nenhum e nem outro. Grande cuidado precisamos tomar em fornecer receitas para cremes e pastelarias. Estou convencida de que ninguém precisa se pôr doente ao preparar-se para a reunião campal, ou seja, observando melhor o regime alimentar. É melhor deixar de lado as coisas doces. Deixe em paz os pratos de sobremesa, doces colocados à mesa. Os irmãos deles não necessitam. Precisamos de mente clara para pensar segundo a direção de Deus. Cumpre-nos agora seguir os princípios da reforma de saúde. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Nos dê a sua graça para podermos ter a mente límpida, clara e discernir que o que nós colocamos dentro do nosso organismo vai influenciar diretamente as nossas decisões. E como eu disse lá no início, cada alimento que nós ingerimos está dando para nós, ou seja, está decidindo se nós vamos morar no céu ou se nós não vamos morar no céu. Irmãos, que aqui neste dia, nesta noite, não haja nenhum entre nós que esteja comendo esses tipos de alimentos, prejudicando, embotando a sua mente para que não possa receber com clareza a palavra de Deus. E que se há, jejue, ore, busque força de Deus, porque Deus nos dá a vitória. E nós vamos conseguindo gradualmente, irmãos, a vencer. E em nome de Jesus, todos nós que aqui estamos seremos vitoriosos, vencedores, no nome de Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. E nos deu, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, essas instruções para nós como povo de Deus, para que seguíssemos. E ele cumpre aquele verso lá em Deuteronômio: nenhuma das enfermidades colocarei sobre vós, aquelas que eu coloquei no Egito. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça hoje e sempre. Amém.